Salve, salve, galera do YouTube. Bom, galera, eu gostaria de começar esse vídeo primeiramente me apresentando, né? O meu nome é Eduardo e eu estou nesse momento tentando reiniciar, né, recomeçar esse canal. Esse canal eu investia dele na época, mas eu não fui a fundo, não continuei, mas sempre tive interesse de investir nessa área do YouTube, né? Então agora eu vou tentar recomeçar com esse vídeo. Se esse vídeo tiver algum tipo de engajamento, se vocês que assistirem gostarem, tá? Aí eu continuo produzindo mais vídeos, né? Acho que principalmente desse tema no início, que é o tema de tier list. É um tema que eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube, acho que muita gente também gosta. E hoje eu vou recomeçar na verdade, né? Nada mais, nada menos do que com a saga God of War. Para quem não conhece, a saga God of War, né, é uma saga muito famosa do mundo dos videogames e ela teve uma reviravolta que eu vou falando aqui no decorrer do vídeo, tá? Eu peço desculpas para quem não gostar do meu primeiro vídeo nesse recomeço, está sendo no celular, mas por enquanto eu vou gravar por aqui mesmo, tá? Mas isso não impede de eu dar a minha opinião sobre esse tema. Vamos lá, as categorias, elas são os melhores, né, que são aqueles que são top 10, os jogos top 10. Excelentes, são aqueles nota 8, 9. Dá pra jogar, né, mais ou menos a categoria média, né, e nem deveriam existir, tá? Bom, pra quem é fã da franquia God of War, como é o meu caso, né, que já joguei todos os jogos, o único que eu não completei 100% foi o último. No decorrer do vídeo eu também vou explicar. Sabe que essa franquia não tem nenhum jogo ruim, né? É difícil você encontrar alguém que acha algum jogo dessa franquia ruim, tá? Então, essa categoria nem deveriam existir, eu já vou dando logo um spoiler aqui de início. Não vai ter nenhum jogo nela, tá? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Só repetindo, galera, quem gostar, por favor, compartilha, curte, comenta e se inscreve no canal que vai ajudar bastante, tá? Vamos lá. Bom, o primeiro jogo que tem aqui pra gente poder escalar é o God of War 1, tá? O God of War 1, galera, eu colocaria ele na categoria do excelente, tá? Por que eu colocaria ele na categoria do excelente? O God of War 1, ele é um jogo que inicia toda a franquia. Lá no ano que ele foi lançado, que foi o ano de 2005, se eu não me engano, ele concorreu ao GOT, que nesse ano foi vencido pelo Resident Evil 4, né, do PlayStation 2. E o God of War 1, pra mim, ele envelheceu um pouco mal, por isso que eu não coloco ele na categoria dos melhores, mas ele traz pra gente, né, um dos personagens mais famosos do mundo dos games, que é o Kratos. Tem toda a história dele de se tornar o fantasma de Esparta, tudo que o Ares fez no pacto com ele, que acabou até prejudicando o próprio Kratos, onde ele mata a sua própria família, né? Tem partes épicas, como por exemplo a batalha final com Ares, que pra mim é um dos melhores bosses de toda a franquia. Tem aquela cena muito difícil em que o Kratos tenta defender a família dele no final. Tem aquela cena também que ele vai lá pro inferno, que tem tipo um local lá em que ele sobe, que tem os espinhos, que é muito difícil de passar. E tem também, né, o Templo de Pandora, que tem vários desafios. É um jogo muito épico, é um jogo lembrado pelo seu começo, meio e fim. Mas pra mim, ele não envelheceu tão bem e eu acho que ainda falta alguma coisa, tá? Então eu não consigo colocar ele no topo, sei que muita gente coloca, mas eu vou deixar ele aqui na categoria do excelente. Só lembrando mais uma coisa, galera, eu vou ficar dando spoiler, certo, da maioria dos jogos. Eu acho que tier list, a maioria funciona assim. Quem não tiver jogado, eu peço que por favor deixe o like, se inscreva, né? Mas se não gostar de spoiler, vai precisar acabar saindo do vídeo. Mas como são jogos antigos, eu acho que a maioria que conseguir ver esse vídeo já deve ter jogado todos, tá? Depois a gente tem aqui o jogo que é o God of War Betrayal. Para quem não conhece esse jogo, ele foi lançado para a plataforma Java, né? Para aqueles antigos celulares, inclusive eu joguei ele ano passado no emulador no meu próprio celular. Ele é um jogo que para a época dele, para a plataforma dele, eu acho que ele é um bom jogo, tá? Porque ele é um jogo bem simples, é um jogo que vocês zeram numa tarde ali em 3, 4 horas. É um jogo em que tem a prerrogativa de você apenas no final enfrentar o Célios, se eu não me engano esse é o nome dele, ou é Célios ou é Cílios, eu não me lembro, que é o filho do Hermes, né? Conta uma história que é canônica, a história principal, mas nada demais, nada tão aprofundado, então por isso eu nem preciso perder tanto tempo falando dele. Eu vou colocar ele aqui na categoria dá pra jogar, que repito, é como se fosse uma categoria média, tá? Bom, o segundo que eu vou pegar ele aqui é o God of War 2, o segundo não, na verdade o terceiro, né? O segundo da trilogia principal e o terceiro na nossa tier list, que é o God of War 2. Bom, God of War 2 eu vou colocar ele aqui na categoria dos melhores, tá? Ele pra mim fica no topo.
Ele é um jogo para mim quase sem defeitos, não é o melhor, na minha opinião, da franquia, não é, mas para mim é um jogo quase que perfeito. Como eu já havia dito, né, principalmente pelo que ele aborda, né, viagem no tempo, as irmãs do destino, a traição de Zeus, a batalha final com Zeus, a batalha inicial com a estátua de Rhodes, né, que é lá controlada pelos Zeus, que para mim é uma das batalhas mais épicas de toda a franquia. É um jogo que para mim melhora tudo do primeiro. É um jogo que expande de uma forma fenomenal, na minha opinião. Então é um jogo que eu gosto demais, tá? Tanto na época do PlayStation 2 quanto hoje, né? Quanto hoje, que você pode jogar remasterizado em outros consoles e por aí vai. Para mim é um jogo que é simplesmente sensacional, né? Ele não tem quase defeitos nenhum, como eu já havia dito, e para mim essa categoria é uma categoria justa para ele. Bom, puxando agora o God of War Chains of Olympus, né? Para mim é o God of War que também vai ficar aqui na categoria de dar para jogar. Para mim ele é um jogo médio, certo? Chains of Olympus, perdão, ele foi lançado primeiramente para o PSP, depois ele foi relançado para o nosso querido PlayStation 3, eu não sei se já tem para PlayStation 4, PlayStation 5, mas ele é um jogo com a prerrogativa simples, ele é um jogo que, digamos assim, ele não é tão lembrado pelos fãs, né? Tem uma parte ali no jogo em que ele encontra a filha dele, né? O Kratos reencontra a filha dele, que é a Calliope. Ele também enfrenta o Caronte, onde ele acaba até sendo derrotado pelo Caronte. A batalha final é com a Perséfone, né? Foi um dos jogos que eu finalizei, de God of War, que eu finalizei mais de uma vez. E pra mim ele fica aqui na categoria de dar pra jogar, porque pra mim a melhor versão de um jogo de God of War pra PSP vem depois. E eu vou falar dele praticamente agora mesmo, que é o God of War Chains of Olympus. O God of War Chains of Olympus, pessoal, pra mim, ele vai ficar aqui na categoria dos excelentes, atrás do God of War 1, principalmente porque eu acho que o God of War 1 ele é mais épico, mais lembrado e tem cenas mais memoráveis, certo? Mas pra mim, o Chains of Olympus, ele melhora o combate do 1, e ele também traz gráficos sensacionais para o PSP, né? Depois sendo abordado para o PlayStation 3. Chains of Olympus ele trata uma parte mais humana do Kratos, o Chains of Olympus não, perdão, o Ghost of Sparta. O Chains of Olympus também aborda uma parte familiar, mas pra mim o Ghost of Sparta é mais, porque tem a mãe do Kratos, certo? Tem o irmão do Kratos, que é o Deimos, tem a batalha final que é sensacional contra o Thanatos, e é um jogo que ele consegue melhorar o combate, melhorar as armas, melhorar as cenas, melhorar como ele distribui a história do game, tá? Então pra mim ele fica aqui na categoria do excelentes, tá? Bom, agora vem pra mim o que vai assumir o topo até esse exato momento, que é o God of War 3, tá? O God of War 3 pra mim, pessoal, ele fica aqui na categoria dos melhores, porque ele vai abordar um tema objetivo, que é simplesmente o Kratos destruindo o Olimpo, o Kratos destruindo todo o reino, todo o mundo de God of War, todo o mundo gerado, né, na verdade no universo de God of War da mitologia grega. Kratos mata Poseidon, mata Zeus, mata Hades, mata Hera, mata Hércules e diversos outros deuses, tá? Até a batalha mais simples desse jogo, que eu poderia dizer que é a batalha contra o Escorpião, para mim também é uma batalha épica. É um jogo que tem um gráfico sensacional para a época do PlayStation 3. Foi um jogo muito aclamado no início do PlayStation 3. É um jogo que para mim traz o melhor combate da série, né? Um hack and slash sensacional, e pra mim também esbanja comentários. Pra mim, God of War 3, eu sei que muitos preferem um, muitos principalmente preferem o 2, mas pra mim o God of War 3, ele fica aqui até agora na categoria no máximo da nossa tier list, tá? Bom, pegando agora aqui o God of War Ascension, esse God of War é um God of War polêmico. Muita gente julga ele de uma forma que eu acho exagerada, eu acho ele um jogo injustiçado, mas eu também acho que ele é um jogo que dá pra jogar, um jogo que fica ali na categoria média, porque pra mim ele tem o melhor gráfico do PlayStation 3 de um God of War. Pra mim ele traz uma história anterior ao God of War 1, que conta ainda mais do passado do Kratos, muito bem, mas pra muita gente ele já estava datado, né? Já estava repetitivo demais aquele tipo de gameplay. Mas pra mim,
A história ali do Kratos com orcos é fenomenal, eu gosto muito. A batalha com as fúrias são legais, como ele consegue fugir. A batalha final eu acho bem fraquinha, não acho tão difícil nem no médio nem no difícil. Mas é um jogo que, apesar de ter mudado um pouco dos combates, pra mim tem uma das cenas mais difíceis de todo o God of War, que é o desafio de Arquimedes. Essa parte me deu muita raiva até no modo normal, viu? Então pra mim, God of War Ascension é um jogo que fica ali no topo do dá pra jogar, tá? Bom, agora vamos para os dois jogos que mudaram o estilo da franquia, né? Levaram a franquia não só pro universo, não só pro universo do mundo nórdico, como também para um sistema mais RPG de God of War. E para mim, mesmo que eu seja muito fã, e mesmo que tenha mexido comigo de um nível muito grande o God of War 3, para mim o God of War 18, né, agindo mais na razão, é o melhor God of War de todos os tempos. Para mim, eles mudaram a saga de uma forma genial, ganhou até o GOT em 2018, né? Muitos dizem que foi de forma injusta, mas eu entendo porque ele inovou demais a série. Inovou demais a série, pessoal. Ele trouxe um Kratos mais maduro, trouxe o Kratos com seu filho Atreus, né? Um novo filho do Kratos, que ele teve com a Freya, que é a esposa dele lá no mundo nórdico. Deixa muitos mistérios em aberto. Tem a batalha final contra o Baldur, que é genial. Tem um sistema... só lembrando, viu, pessoal, não lembro se a esposa dele é a Freya ou é a Freya. Eu acho que é a Freya. A Freya é a mãe do Baldur, se eu não me engano. Se eu tiver confundido aí, vocês consertam pra mim nos comentários, tá certo? Mas assim, ele trouxe um sistema de combate diferente, ele trouxe exploração, trouxe puzzles em um nível maior. Ele trouxe uma câmera bem parecida com o do Resident Evil 4, né? Aquela câmera no ombro ali, só que mais avançada. Ele trouxe um sistema de elevar o personagem que até aqui era novo para a saga God of War, e para mim ele inovou de uma forma que ele conseguiu manter o ritmo da história, trazendo um Kratos mais maduro, um Kratos mais, digamos, consciente, um Kratos que não agia como antes, né, como um animal irracional, mas bem mais como um animal racional. Então, para mim, ele fica no topo de todos os God of War. E para mim, o God of War Ragnarok, né, já dando spoiler aqui do que eu iria fazer, ele também fica na categoria dos melhores, mas ele fica na 4ª posição. Para mim, ele não supera os outros, porque para mim, pessoal, lembrando que o God of War Ragnarok, como eu havia falado, eu só joguei ele até a metade, tá? Eu só completei 50%, porque eu não tenho um PlayStation 5, joguei na casa de um amigo, e o resto eu completei pelo YouTube. Mas mesmo tendo completado pelo YouTube, eu acho que dá pra falar muito bem dele, né? Talvez não 100% como alguém que jogou completo o jogo. Mas pra mim o God of War Ragnarok, ele poderia ter sido mais. Eu acho que faltou ali mais umas 5, 6 horas de gameplay, sabe? Pra mim é um jogo genial, é um jogo que aborda ainda mais o relacionamento do Kratos com seu filho, um Kratos maduro, um Kratos que se arrepende do seu passado, um Kratos que tá sendo mais um paizão ali, né, que ensina. Mas pra mim tem batalhas épicas, poderia ter tido mais batalhas contra outros deuses, poderia, mas tem o Ragnarok épico, tem o Odin, que pra mim é um dos personagens mais incríveis de todos os God of War. Tem o Thor, aborda outros personagens, né, como o irmão da Freya. Tem uma batalha final pra mim que é genial. Tem a batalha do Kratos contra o Thor, que eu prefiro a primeira, tá? Mas assim, pra mim faltou mais. Eu queria mais. Eu acho que deixou ainda muitas perguntas a ser respondidas. E ele finalizou de uma forma como se ele tivesse corrido em alguns momentos, sabe? Então, pra mim, a tier list, ele fica aqui no 4º lugar, né? E a tier list se encerra assim, onde os melhores são God of War 2018, God of War do PlayStation 3, God of War 2 e também God of War Ragnarok. Excelentes, God of War 1 e God of War Ghosts of Sparta. Dá pra jogar God of War Ascension, Chains of Olympus e Betrayal, e nem deveriam existir, como eu já tinha dito no começo. Eu não coloco nenhum jogo nessa categoria, tá? Então assim, galera, realmente foi um vídeo mais curto, um vídeo com a qualidade menor, mas um vídeo onde eu expressei aqui a minha opinião, tá? Para quem assistiu, eu peço também que deixe a sua lista aí nos comentários, e que mais uma vez eu peço, fortaleçam o canal, seja se inscrevendo, deixando o like, curtindo e até compartilhando, tá? Por hoje é só, fiquem com Deus, muito obrigado por ter assistido meu vídeo e falou!